Olá, meus queridos, tudo bom? A nossa Létio Divina essa semana ainda vem no clima de Natal. E vamos estudar um texto muito curioso que está registrado no Evangelho de Mateus. Eu vou ler os 2 primeiros versículos do texto que nós vamos estudar, mas nós vamos fazer aqui na igreja o estudo do texto completo. Depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns dos magos do Oriente a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O que há de curioso nesse texto é o seguinte: primeiro, a tradição, nós vemos aí nos presépios, a tradição consagrou três reis magos. O Evangelho não fala sobre isso. O Evangelho não fala que são 3, o Evangelho também não fala que são reis. Diz que são magos do Oriente. A tradição relacionou a 3 porque esses magos, vindos do Oriente para visitar o Senhor Jesus recém-nascido, lhe dão 3 presentes: incenso, ouro e mirra. Cada um deles tem um significado muito interessante, que também nós vamos aprofundar esse significado com mais tempo no nosso estudo aqui na igreja. O nosso tempo aqui no Facebook é exíguo, não dá para aprofundar este assunto. Enfim, esses magos vêm e o Evangelho de Mateus aqui aponta para questões muito importantes que nós devemos pensar. Primeiro, os sábios do templo, a casta sacerdotal de Israel, os escribas e fariseus e sacerdotes que conheciam a escritura hebraica, que conheciam todas as promessas de Deus, tanto manifestas lá no Pentateuco quanto em todo o profetismo bíblico, não reconheceram esses sinais de que havia nascido o Salvador. São magos do Oriente, são pessoas que não eram judias. Quem eram eles? Seriam árabes? Não sabemos. Não sabemos de onde eles vieram, apenas que eram do Oriente. Mas eles foram visitar aquele menino movidos por muita fé. Outra curiosidade é que os presépios natalinos sempre mostram os magos na gruta de Belém. Muito provavelmente, quando eles chegaram para visitar o menino Jesus, ele já tinha mais de 1 ano de idade. Demorou muito esse percurso, demorou muito essa viagem. E eles, claro, vão no palácio, vão procurar não só as autoridades políticas, mas também religiosas, porque eles sabiam que o rei dos judeus havia nascido. Então vão procurar o rei no palácio. E não é no palácio onde eles vão encontrar esse rei, mas numa casa humilde, uma família pobre. A família de Jesus era pobre. A Bíblia atesta isso claramente quando, com 8 dias de nascido, José e Maria vão ao templo circuncidar o menino e levam uma rolinha, essas fogo-pagô que ficam aqui, às vezes, cantando enquanto nós gravamos. Uma rolinha dessa era o que um pobre levava no templo para ser oferecido em sacrifício, porque ele não tinha dinheiro para comprar um cordeiro ou um garrote. Então, era pobre, humilde. Ainda assim, os magos o adoraram. Eu quero chamar a atenção nesse estudo para algumas questões muito importantes. Muito embora eu, no meu caso específico, e eu falo por mim, esteja numa igreja que eu considere o seu corpus teológico e doutrinário correto, biblicamente correto, isto não significa que nós somos os donos únicos da verdade. Muitas vezes a fé salvadora, a fé em Jesus Cristo, vem de onde menos nós esperamos. Muitas vezes ela não é manifesta no meio da casta sacerdotal, ou seja, não é no meio do grupo daqueles escolhidos, digamos assim, para algum ministério dentro da igreja, mas no meio das pessoas mais inusitadas, como naquele caso específico. Muito embora Deus tenha escolhido um povo para si, separado um povo para si, aquele povo não manipulou Deus no sentido de apropriar-se de Deus completamente. A própria Bíblia nos dá uma prova disso. E eu poderia aqui citar vários exemplos, mas vou me prender a 3. Jétro. Como explicar a figura de Jétro, o sogro de Moisés? Jétro não era judeu,
era midianita, mas mesmo assim nós vemos que o sacerdócio dele estava muito ligado àquele sacerdócio que depois será desenvolvido em Israel. Ele não é reprovado, não é colocado como um falso profeta, um falso sacerdote. Como explicar a figura de Jó? Jó não era judeu, no entanto, o livro de Jó é um marco na história da Sagrada Escritura e nós vemos em todo o desenvolvimento do livro que Jó era um homem querido por Deus. E por fim, esses magos do Oriente, que não eram judeus, mas no entanto demonstraram fé, foram até a Judéia buscando encontrar este menino que havia nascido e queria reinar. E aí não chegaram no palácio real e encontraram o menino lá. Foram encontrar numa casa humilde, um casal pobre, a casa de um artesão. José era um artesão, era um carpinteiro. É bom que você saiba que se hoje os trabalhadores braçais são discriminados em nossa sociedade, no tempo de Jesus eram muito mais discriminados. Um trabalhador braçal não valia nada. Ele era colocado à margem, assim como é no nosso tempo, não é muito diferente não. Eu sou filho de um operário, de um pedreiro, de um trabalhador braçal e sei como funciona essa lógica do poder. No entanto, aqueles magos, aqueles sábios, aqueles profundos conhecedores dos mistérios de Deus, embora não sendo judeus, embora não tendo encontrado o rei dos judeus no palácio real, eles encontram numa casa simples, humilde, e o texto de Mateus diz que eles o adoraram. Adoraram aquela criança frágil, desprotegida, como toda criança. Você que é pai, você que é mãe, sabe muito bem como é um recém-nascido, dependente de tudo da gente. E como é que aqueles magos enxergaram naquele menino tal poder? Porque foi revelado pela graça de Deus. A graça de Deus se faz revelar em quem ela quer. Nós não somos manipuladores da religião. Nós não somos os demarcadores dos que são salvos e dos que não são salvos. Nós temos um compromisso como ministros do Evangelho de pregar a Sagrada Escritura, ensinar a Sagrada Escritura o mais fielmente possível, mas sempre com a consciência clara que nós não podemos delimitar, dizer só os de nossa igreja são salvos, só os que professam a fé protestante são salvos. Só os que são protestantes tradicionais são salvos. Os pentecostais, neopentecostais, católicos romanos, todos esses estão fora do plano da salvação. Nós não temos o poder de fazer isto. A Igreja de Cristo, ela se dá em dois planos, no plano visível e no plano invisível. Os salvos estão no plano invisível. Dentro de minha igreja, da sua igreja, tem salvos e não salvos. Quem são? Nós não sabemos. Só Deus sabe. Por mais que nós busquemos os sinais, a Bíblia dá pistas dos sinais dos salvos. Por mais pistas que a Bíblia nos dê, há pessoas dissimuladas que não são salvas, mas conseguem dissimular e viver de maneira que engana qualquer um de nós. Esse texto de Mateus, dos magos do Oriente, nos mostra então que há muito, como diz Shakespeare, há muito mais mistério entre o céu e a terra do que possa supor a nossa vã teologia. Meus caros, quem é aqui de Paracatu e quiser vir aprofundar esse estudo, eu quero lhe convidar para vir nessa terça-feira aqui na nossa igreja para nós aprofundarmos esse texto e essa temática. Você que me assiste apenas pela internet, fica então com esse aperitivo, esse gostinho, para que você possa, você mesmo em casa, abrir sua Bíblia, estudar esse texto e buscar compreendê-lo como Mateus nos mostra. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, comente e compartilhe. Um abraço, um Feliz Natal, né? Hoje é dia de Natal. Um Feliz Natal para você e que Deus o abençoe.